Salve, salve, Chudre! A aula hoje tá quente, hein? Vamos lá! Vamos aprender como fazer a conversão entre escalas termométricas, que é um negócio muito simples, que é simplesmente, tipo, eu passar uma palavra em inglês para o português. Estou usando o mesmo significado, tipo house é casa, só que para pessoas diferentes. Show de bola? Aqui eu vou fazer então Celsius para Fahrenheit. A temperatura é a mesma. Se você tiver com frio na Celsius, com certeza você está com frio na escala Fahrenheit. Se você queimar a mão na escala Celsius, com certeza você vai queimar a mão na escala Fahrenheit. Mas assim como eu falo house e casa, eu vou usar um número e outro número. O número como se fosse uma palavra. Simples assim. Na escala Celsius, a gente precisa saber qual é o ponto de fusão e ebulição. Na verdade, para todas as escalas a gente vai fazer isso. Então, nós temos que aprender aqui três coisas. Se você dominar essas três coisas, já era, você dominou toda essa parte de termometria. Primeira coisa que a gente precisa dominar é o seguinte, montar uma equação termométrica. É isso mesmo que você ouviu, nós vamos montar uma equação termométrica. O que é essa equação termométrica? É a equação que vai converter uma unidade na outra. Firmeza? Tá comigo aí? Tamo junto? Então, como que eu vou montar a equação termométrica, que é o que passa de uma escala para outra? Vem comigo, ó. Primeiro, eu preciso saber esses valores. Na escala Celsius, o ponto de fusão é o 0. E na escala Fahrenheit, o ponto de fusão é o 32. Então, esses pontos aqui, eles se encontram. Na Celsius, o ponto de ebulição é o 100, enquanto na Fahrenheit, o ponto de ebulição é o 212. Então, primeiro passo, a gente precisa saber quais são esses pontos. Segundo passo, Zigotinha, nós vamos fazer assim. Eu vou pegar aqui no meio, qualquer lugar aqui, e eu vou colocar uma variável, uma letra que eu vou descobrir. Na matemática a gente usa muito o x e o y. Na física a gente já começa a usar um pouco mais as letras. Então, se eu estou falando sobre temperatura, ao invés de x eu vou colocar t. E aí eu vou colocar um índice aqui. Ou seja, se eu estou falando de temperatura na Celsius, eu vou pôr Tc. E aí, se eu estou falando de temperatura na Fahrenheit, eu vou colocar Tf. Firmeza? Então, primeira coisa, eu coloco o ponto de fusão e ebulição. Segunda coisa, eu vou ali no meio do rolê e coloco Tf e Tc. Aí, se for a escala X, Tx. Se for a escala Kelvin, Tk. Se for a escala Zigotinho, Tz. Firmeza? E aí, depois, nós vamos fazer o tal do barriguinha-barrigão. O que é o barriguinha-barrigão? Eu vou fazer esse aqui menos esse, dividido por esse menos esse. Flagrou a parada aí, ô pequeno gafanhoto? Então, vai ficar Tc menos 0, dividido por 100 menos 0. Agora eu vou fazer exactly the same thing. Tá vendo que aqui é bilíngue, né, tio? Tô indo pro Fahrenheit. Fahrenheit é nos Estados Unidos. Então, in English. Nós vamos fazer o TF menos o 32. Então vai ficar aqui TF menos o 32. E aqui nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, que é o 212 menos o 32. Calma, calma, que daqui um segundo nós vamos fazer um exercício já para aplicar essa parada aqui. Suave? Tamo junto aí? Agora eu vou melhorar isso aqui. Então, Tc menos 0 vale Tc. 100 menos 0 vale 100. Tf menos 32. Teacher, não dá para melhorar. Tá bom, deixa Tf menos 32. Às vezes não dá mesmo. 212 menos 32, nós temos aqui o 180. Esse dá para melhorar? Dá para melhorar, então melhoremos. Se eu cortar um zero de cada lado, ó, melhorou, né? Só que eu ainda poderia dividir por 2 de cada lado. Se eu dividir 10 por 2 vai dar 5, 18 por 2 vai dar 9. Daí que a gente chega na equação de Tc sobre 5 igual a Tf, que é a temperatura na Fahrenheit, sobre 32, dividido por 9. Show? Essa equação aqui, ladies and gentlemen, é o que a gente chama de equação termométrica. Firmeza? O que é uma equação termométrica? É a equação que relaciona as duas temperaturas. Então, o seu teacher aí na escola, ele vai falar assim para você, ó. Quanto vale em Celsius 50 Fahrenheit? O que você vai ter que pegar? Você vai pegar os 50 Fahrenheit e colocar no lugar desse. Fazer a conta e achar o TF. Ou ele vai falar assim, ó, quanto vale em Fahrenheit 50 graus Celsius? Eu boto 50 aqui. E aí eu descubro quanto vale o TF. Firmeza? A temperatura que eu substituir, se está na Celsius, é aqui que eu troco. Se está na Fahrenheit, é aqui que eu troco. Suave? E eu vou achar outra. Se o exercício falasse assim, por exemplo, quando que as temperaturas coincidem? Ou seja, quando que elas são iguais? Quando que elas são iguais, o que é um número igual? 5 igual a 5. 10 igual a 10. Mas, tia, aí é letra. Quando que as letras são iguais? Quando
T é igual a T. Então, se ele falar quando que as temperaturas são iguais, você poderia aqui colocar, por exemplo, X e aqui X e fazer a conta. É que aí já é um exercício com nível um pouquinho mais advanced. Então vem cá, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Um brasileiro em New York, tá fazendo compra no Outlet, né? Brasileiro foi para Nova York é para fazer compra no Outlet. Um brasileiro em Nova York, passando pela Times Square, vê um termômetro marcando 50 graus Fahrenheit. E fica imaginando que no Brasil essa temperatura corresponderia a. Então vamos lá, vem comigo, pega a fórmula. Pega a fórmula T, seu estranho, vai errar a fórmula ao vivo no Brasil inteiro, o pessoal até nos Estados Unidos está assistindo esse filme. Então vai ficar TC sobre 5 igual a TF menos 32 dividido por 9. Essa é a fórmula que Voz MC enxergou outrora ali, ó. Beleza? Agora, Zigotinho, o que eu vou fazer? A temperatura que ele te deu é os 50 Fahrenheit. Então você vai fazer o troca-troca aqui, ó, no Fahrenheit. Topper, você vai fazer o troca no Fahrenheit. Então vem comigo, ó, continua. TC sobre 5 é igual. Troco Fahrenheit por 50, beleza, troquei. 50 menos 32 dividido por 9. Agora vamos fazer nessa conta, que da hora, que legal, que bonito. TC sobre 5, 50 menos 18, se tivesse um monte de mão, aí você faria na mão, daria 18. 50 menos 32, quer dizer, dividido por 9. Agora tá suave. Você aprendeu que na tábua do 18, se eu dividir por 9, vai dar 2. E aí o que a gente faz? Toda vez que o número tá aqui embaixo dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. O número tá numa fração dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Aí vai dar 10. 10 o quê? Reais? Não é dólar, tá nos Estados Unidos. Não, velho. Se ele tá falando da temperatura, e eu troquei o Fahrenheit, sobra os Celsius. Então, a temperatura que sobrou é a temperatura de 10 graus Celsius. Firmeza? Então, se estiver marcando 50 Fahrenheit lá, pode pegar uma blusa, põe um agasalho. Alternativa A de hambúrguer. Calma lá, tem muito mais de onde veio. Teacher, e se eu for relacionar a escala Celsius e a Kelvin? Então, a gente aprendeu os 3 passos. Qual que é o primeiro passo? É você colocar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, aqui, na Celsius vale 0, na Kelvin vale 273. Então, substituir o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Aqui vale Celsius, 100. Aqui vale 373. Segundo ponto, eu vou botar aqui no meio uma letra que vai ser a nossa incógnita. Então, se eu estou na Celsius, TC. Se eu estou na Kelvin, TK. Terceira coisa que eu vou fazer o barrigão. O do meio menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Topper, teacher. Você vai fazer TC menos 0? Já bota TC direto, vai. 100 menos 0? Já vai botar 100. Fechou? Aí vai ficar aqui, ó. TK menos 273. Aí eu vou fazer 373 menos 273. Mary Bird. Teacher, isso aqui dá 100. Dá 100? É, dá 100. Então eu tenho 100 embaixo na esquerda e 100 embaixo na direita. Eu posso cancelar esse 100. Vai ficar 100? Então eu vou colocar TC, que é igual a TK menos 273. Pode aparecer assim? Pode, mas o mais comum é a temperatura na Kelvin igual a temperatura na Celsius mais 273. Isso aqui é o mais comum. Firmeza? A gente colocar o Celsius mais 273. Show! Show de bola, Titi. Tem mais alguma coisa para falar? Tenho, eu tenho outra anotação. A temperatura na Kelvin, ela também é chamada de temperatura absoluta. O que significa temperatura absoluta? Que ela não possui valores negativos. Se eu for descendo aqui, ó, eu tenho menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 graus Celsius. Vou chegar no valor negativo. Se eu for descendo na Kelvin, eu vou 270, 200, 150, 180, 100, 20 e eu vou parar no zero. Então, quando o exercício fala que ele está no zero absoluto, nossa, teacher, se não fosse sua aula hoje, eu ia estar no zero absoluto. Não. Quando ele fala no zero absoluto, isso aqui é igual o zero na Kelvin. Quanto que vale, então, o zero absoluto? Vale o seguinte, ladies and gentlemen, deixa eu botar uma outra aqui. Quanto vale o zero absoluto? O zero absoluto, ele vale zero na Kelvin. Então, temperatura na Kelvin
igual a temperatura na Celsius mais 273. Eu vou colocar 0 na Kelvin. Aí vai ficar a temperatura na Celsius mais 273. O que eu vou fazer? Se eu jogar esse cara para o outro lado, passa a dividir? Não, ele está somando. Se eu passar ele para lá, ele vai subtrair, então ele vai ficar negativo. Então o zero absoluto, ele vale menos 273 graus Celsius. Fechou? Aí você fala, teacher, você fez o barriguinha barrigão e achou a equação termométrica. Eu posso usar direto a equação? Claro que pode, velho. Claro que pode. Você pode usar a equação direto. Mas o que eu queria mostrar para você é o seguinte. Você já conhece essa equação. Você já viu essa equação. Então eu quis te convencer que esse processo aqui é suave. Por quê? Porque pode acontecer uma coisa mais embaçada. Monstrão, pode acontecer uma coisa mais embaçada e eu já vou mostrar para você. Mas antes vamos resolver esse exercício aqui, ó. Quando você deseja realizar experimentos a baixas temperaturas, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante, né? Como refrigerante, é como alguma coisa que vai refrigerar. Não é que você vai tomar isso aí, não, ô doidão. Pois seu ponto normal de ebulição é de menos 196 graus Celsius. Na Kelvin, qual é essa temperatura? Da hora. Tá fácil ou tá difícil? Tá suave. A temperatura na Kelvin é a temperatura na Celsius mais 273. Ele falou que a temperatura é de menos 196 mais 273. Ô, Xandré, tudo que você tem que fazer é essa conta, velho. É só fazer essa conta. Firmeza? Então, quanto que vai dar? Você vai colocar ali um 77 Kelvin. Lembrando, só por uma riqueza de detalhes, quando eu falo Celsius, grau Celsius, Kelvin, não fala grau Kelvin. Então, Celsius é grau Celsius, Fahrenheit é grau Fahrenheit, Kelvin é Kelvin. Alternativa A de iPhone. Agora. Coloca a música de suspense, porque agora o bagulho vai embaçar. Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, Celsius para Kelvin, Kelvin para Fahrenheit, Celsius para Kelvin, suave. Mas e quando aparece uma escala do nada? Eu posso fazer uma escala do nada? Posso fazer uma escala do nada. Mano, você tem noção, os caras fizeram dinheiro do nada. Tinha real, tinha dólar, tinha euro. Os malucos fez o Bitcoin. Então a escala eu também posso fazer do nada. Então vem comigo que nós vamos fazer do nada. Mas Titi, se é do nada, então eu não sei fazer. Você não sabe fazer? Você tá doidão? Você tá doidona? Claro que você sabe fazer, filha. Nós acabamos de fazer aqui que é o quê? Eu vou colocar ponto de fusão, ponto de ebulição. Segundo passo. Jogar um valor ali no meio que é o x e o y, aqui no caso é c e z, porque é a escala de zigotinho, e depois eu vou fazer o barriguinha, barrigão. Então vamos lá, eu sei que na Celsius o PF é 0 e a ebulição é 100. E eu vou colocar aqui TC. Só que aí o que vai acontecer? Como eu inventei a escala zigotinho, eu vou chutar um número. Eu vou chutar um número que eu quiser. E eu quero chutar que quando a água congela, quando a água está na ponto de fusão, na escala zigotinho, eu tenho menos 20 graus zigotinhos. Fechou? E eu quero, quando a água estiver fervendo para fazer um café, eu quero ter 200 graus zigotinho. Tranquilo? E quando eu for pegar uma temperatura qualquer, eu vou ter o TZ, que são graus zigotinho. Vou fazer a mesma coisa. Esse menos esse, então vai ficar assim, ó, TC menos 0, já vou por TC. 100 menos 0, que eu já vou por 100. Suave. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar TZ menos essa temperatura negativa. Ou, ei, alô, som, 1, 2, testando, Jesus. Se eu faço TC menos um valor, suave, mas se eu faço TC menos um valor negativo, isso fica TZ menos 20. Conseguiu pegar o rolê? É o TZ menos o valor. Se o valor é negativo, então eu faço menos o valor. Como ele é negativo, é menos o valor. Tranquilo? Então, TZ menos o valor. O valor é negativo. Então, TZ menos o menos Z, o menos 20. Firmeza? Então, quando o valor é negativo, vai ficar menos. Aí, eu vou fazer o barriguinha barrigão aqui embaixo. Então, eu vou fazer 200 menos o valor. Só que o valor é negativo, então fica menos. E, teacher, se não avisasse isso, hein? Lá na hora da prova, se caísse, eu ia estar enrolado, encrencado. Então vamos lá, ô Xudré.
Aí eu vou colocar então TC sobre 100. Estou chegando na equação termométrica, que significa eu deixar mais bonito. Ah, tem como deixar mais bonito? Tem. Aqui em cima eu vou fazer TZ menos 20. Toda vez que eu faço menos e menos, vai dar quanto? Vai dar mais. Então, menos 20 vai dar mais 20. E aí embaixo, quando eu faço 200 menos 20, vai dar mais. Vai dar 200 mais 20. Aí, Tite, posso cortar o zero? Porque eu estou simplificando. Pode, corta o zero. Mas, Tite, dá para dividir por 2? Dá. 10 por 2 dá 5. 22 por 2 dá 11. Entendi. Vai ficar, então, TC sobre 5 igual a TZ mais 20 dividido por 11? Sim, é isso que vai ficar. Então, se o exercício pedir para você assim, ó, deixa eu arrumar essa biroça aqui e jogar um pouco mais para cima. Se o exercício falar assim para você, ó, quantos graus Celsius corresponde, sei lá, 30 graus zigotinho? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar no zigotinho e vai colocar 30. Aí você vai fazer 30 mais 20 dividido por 11 e depois você multiplica por 5. É só isso. Firmeza? Teacher, tem um exemplo aí, deixa eu pensar. Tem. Vamos lá, ó. Olha esse exercise. Man, nesse exercise, ele fala assim, ó, duas escalas termométricas estão na figura abaixo. Aí ele deu escala X e escala Y. Nunca vi na vida. Uma escala X é outra em Y, onde X marca 100 e o Y marca 80. O X marca 0. Ele falou os valores que estão ali. E ele quer saber o seguinte, quando a escala X marca 50, quanto que vale a escala Y? Então, dá-lhe, bota o Y ali. Haha! Então, vamos lá. Esse menos esse dividido por esse menos esse. Vem comigo, não tenha medo. Não tem mão. Dá a mão. Dá a mão. Dá a mão. Vem comigo. Aê! Então, vai ficar assim, ó. 50 menos 0, que é 50. 100 menos 0, que é 50. Boa? Eu fiz o barrigão aqui, ó. 50 menos 100. 100 menos o 0. Não, falei errado. Volta. Finge que não ouviu nada. 50 menos o 0, 100 menos o 0. Ufa, agora sim. Aí eu vou fazer y menos o 20. Então aqui, y menos o 20. Dividido por... Aí eu vou fazer o 80 menos o 20. 80 menos o 20. Firmezão, firmezão. Agora vamos arrumar. Ó, o que daria para fazer? Primeiro vamos fazer essa conta aqui. Já daria para a gente cancelar o zero de cima com o zero de baixo. Então, só de zoeira, eu tenho 5 sobre 10, que é igual a y menos 20, dividido por 80 menos 20, que é 60. Posso cortar esse zero com esse zero? Posso. Então, onde que eu estou aqui? 5 é igual a y menos 20, dividido por 6. Tite, o que eu faço primeiro? Primeiro a multiplicação, a subtração... Ô, Xandré, faz primeiro a multiplicação aqui, ó. Esse 6 que está dividindo de um lado, ele passa multiplicando pelo outro. 6 vezes 5, na tabuada do 6, vai dar 30. Isso aqui vai ser igual a y menos 20. Alright ou not alright? Agora o 20 que está negativo de um lado, eu vou passar ele para o outro lado. Quando eu passar ele para o outro lado, ele vai ficar positivo. Ô, monstrão, 30 mais 20 vai dar quanto? 50, né? Então, isso aqui vai dar 50 graus Y. Aí você falou, ué, mas 50 é igual a 50? Cara, os meninos, as gurias, coincidiu. Coincidência. Firmeza? Coincidiu o rolezinho ali, coincidência. Tranquilão? Então, 50 graus X acabou ficando igual a 50 graus Y. Fazer o quê, mano? É o resultado. Dali, vai embora. Show? Fazer mais um. Tite, é muito rápido, você já passou pra frente? Ô, velho, isso aqui é um vídeo, tá? Dá pra voltar. Essa risada tá forçada, né? Um termômetro é graduado numa escala X, tal que o 0 corresponde ao menos 10 e o 100 a 40. A temperatura de fusão no gelo, o termômetro marca. Aí ele quer saber quanto que o termômetro vai marcar. Eita, pega! Esse exercício não tem as dois negocinhos. Não tem, mas a gente faz. Dá pra fazer suave, né? Então vem comigo, ó. Vamos montar. Ó, coloquei aqui uma, coloquei a outra. Topper. Aí eu vou colocar aqui. Uma delas é a grau Celsius e a outra é grau X. Então vamos botar grau Celsius aqui e grau X aqui. Agora vamos procurar as correspondências, ó.
Um termômetro é graduado numa escala X, tal que 0 grau X corresponde a menos 10 graus Celsius. Então vem comigo, ó, 0 grau X corresponde a menos 10 graus Celsius. Anotou? O que é corresponde? Quer dizer que ele está ali um na frente do outro. Ó. Aí ele fala 100 graus X, então vamos anotar aqui, ó, 100 graus X corresponde a 40 graus Celsius. Opa, graus Celsius, está aqui, 40 graus Celsius. Firmeza? Aí a pergunta dele é, a temperatura de fusão do gelo, o termômetro marca, coisa linda, qual que é a temperatura de fusão do gelo? A temperatura de fusão do gelo é o 0, só que é o 0 na Celsius. Então eu vou encontrar quanto vale de graus X. Como é que faz mesmo? O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Eu divido. Aí eu faço do meio menos o de baixo dividido pelo de cima menos o de baixo. Então vai, vamos lá. O do meio menos o de baixo, só que você já aprendeu, né? Quando está negativo é menos 10. 0 menos o valor. Como o valor é negativo, eu vou colocar 0 menos o valor negativo. Aí eu vou fazer 40 menos o valor. Como o valor é negativo, eu coloco aqui parênteses e o valor negativo. Topper, teacher, estou entendendo, estou feliz pra caramba, vou tirar 10 na prova. Vai mesmo. Depois você volta aqui depois e comenta. E fala, ó, tirei 10, hein? Ô, Zigotinho, vamos lá. X menos 0, que é o do meio menos o de baixo, e aqui vai ficar 100 menos 0. Firmeza? Eu sei que sua mãe já está chamando para jantar, mas calma aí que eu estou terminando. Ô, ferinhas, vamos fazer a conta agora. 0 menos 10, eu vou somar. Então vai ficar 10. 40 menos 10, eu vou somar também, vai ficar 50. Mas que lindo! Aí o x menos 0 que vale x, e 100 menos 0 que vale 100. Firmeza? O que daria para fazer aqui? Daria para cortar o 0 de cima com o 0 de baixo. É o máximo que dá para fazer. Então o que eu vou fazer? Vai multiplicar em cruz? Ferinha, eu não aconselho multiplicar em cruz, porque vai ficar 5x igual a 100. Aí depois eu vou ter que dividir de novo. Então eu vou multiplicar só o 100 ali, ó. Manja parada, e vou multiplicar só o 100. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu copiar aqui em cima. X sobre 100 é igual a 1 sobre 5. Uma dica. Às vezes, quando a letra está na direita, a gente se perde na conta. Então simplesmente você pode fazer assim, ó. Letra direita, letra da esquerda. Joga para cá. Copia tudo que está aqui, tudo que está aqui. E aí você enxerga melhor. Manja? Ó, olha para mim, ó. 1 por 5, 1 por 5. X por 100, x por 100. É a mesma coisa. Só que esse você enxerga muito mais fácil. It's easier, man. Eu vou jogar para cá multiplicando. Então vai ficar que o x é igual a 100 dividido por 5. Ladies and gentlemen, quanto vale x? O x vai valer 20 graus x. 20 x degrees. Nossa senhora, o cara é bilíngue, né, mano? Meu espanhol britânico então é mais difícil de entender mesmo. Ô, ferinhas, boa prova. Firmeza? Então, se você gostou, dá aquele like maroto. Firmeza? E espero seu comentário aqui com a nota, se você foi bem ou não. Um beijo pros meninos, um beijo pras meninas. Aqui é nóis. Valeu! Uhul! Desliga aqui esse bagulho. Vamos